Primeiro agradecer a Fabíola Lopes o convite para início do ciclo que a Biblioteca do Secretário da Silva tem como objetivo, pelo menos intenta, para um porto e a bom termo, que é Ouro da Casa, esquecida assim, um podcast que se inicia agora, onde traremos cá, estão cá, autores e autoras de Braga, que vivem em Braga, naturais ou não, mas de qualquer das formas estão ligados à cidade de Braga há muitos anos, e também dessa ligação resultou, pelo menos de forma visível, e assim para o público em geral, a afirmação de uma identidade muito própria que é o processo da escrita. Escreve, por visto, eu, motivos, quase como da família, sobre eles, é existir, eu acredito que sim, mas pode, quer dizer, não se escreve no momento, assim o outro. De qualquer das formas, é um ciclo que irá, provavelmente, abranger todos os literários, todas as formas de escrita. A Fabíola tem, por som do outro, da poesia, pelo menos que eu sei, dois livros. De qualquer das formas, também tem outros géneros literários, juvenil, e depois também na prosa, conto, para a altura, o que quisermos também definir, e quanto menos os estudos literários forem encaminhados para aqui, melhor é o ideal. Portanto, é falar, não de uma forma voluntarista, assim, um bocadinho sem entender rock, é uma conversa sistematizada, pelo menos encaixada, pelo menos ocupada numa série de parâmetros que eu quis estabelecer. Encontrei, isto serve só para, vamos lá, a minha segurança, a orientação do caso, e o convidado muito honra, temos cá a Fabíola Lopes, tem início da nossa conversa, e é aquela questão assim, básica, quase natural, como é que a escrita lhe bate à porta, como é que essa vontade aparece, como é que, vamos lá, decidiu, a anterior, provavelmente começou anos antes, mas é agora a primeira vez, o primeiro dia, o primeiro livro, cá está eu, façam um favor, leiam-no, e a partir daqui, até hoje, até novembro de 2023, com este Sombras Sonâmbulas, uma edição da Editorial Novembro. Como é que foi este, vamos lá, este percurso, este explotar da coisa pela escrita? Antes de mais, é uma honra e uma responsabilidade estar aqui, ser entrevistada pelo António, recebida na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, que sempre nos trata muito bem e com muito carinho, e ter a responsabilidade de abrir esta janela neste podcast, nesta rubrica nova, e que acho que tem muitos exemplares bons da nossa cidade para apresentar ao público. Sobre a escrita, a minha primeira paixão foi com a leitura. Não é? Eu aprendi a ler com a minha mãe, a ler umas histórias infantis em casa, para adormecer, e como aos 5 anos já sabia ler, por aprender com a minha mãe, por querer ser eu a ler, a minha mãe achou que era boa ideia eu ir para a escola primeiro ano antes de toda a gente. E então aconteceu-me sempre ao longo da escolaridade, quando recebia os manuais, não é? Quando no início do ano íamos à livraria buscar os manuais, antes das aulas começarem eu já tinha lido o manual todo de português, os textos propriamente ditos, então estava sempre a ler. Portanto, a primeira grande paixão foi com a leitura. A escrita, eu costumo dizer que, como toda a gente, eu aprendi a escrever na escola primária, com o professor Leite, ali na escola primária de São Vito. E só na adolescência é que comecei a escrever alguns poemas. Nada de muito edificante, aqueles poemas que eu costumo dizer de faca e de alguidar, com todo o exagero típico dessa fase da vida. E depois fui escrevendo umas coisas, mas claro, só os amigos mais próximos e os familiares é que sabiam. A minha filha já tinha nascido e o Miguel, que é o meu marido, ofereceu-me um curso de escrita criativa, na altura no estaleiro da Velha Abrantes. E como quem diz, tu gostas de fazer isso? Então vai lá fazer. E eu fui nessas sessões de escrita criativa, nós escrevíamos, tínhamos vários desafios,
estruturas e construções, e no fim partilhávamos, líamos, e partilhávamos entre nós aquilo que cada um escrevia. E uma coisa é quando é a família, os amigos que nos elogiam, ai, tu escreves tão bem e tal, mas a gente nunca liga muito porque são sempre subjetivos, não é? Quando são pessoas que não nos conhecem e que vêm ter connosco e nos dizem, tu escreves tão bem, tu devias publicar, tu isto, tu aquilo, ficamos a pensar, se calhar há aqui qualquer coisa com que as pessoas se identificam e que valorizam, pronto. E sem perceber nada do mundo editorial, acabei por, num anúncio qualquer de Facebook, mandar um manuscrito, por assim dizer, e fiz a primeira edição com a Chegada de Editores do livro de poesia. Depois fui conhecendo pessoas, falando com outras pessoas e cheguei ao contacto com a Avelina, da Editorial Novembro, e foi assim que começou a coleção do que há, do livro infantil, não é? E depois mais algumas participações, depois algumas iniciativas também a título solidário, com os bombeiros, outro com a virar a página também. Depois, nessa altura dos workshops de escrita criativa, criámos um grupo, entretanto as sessões terminaram e muitos ficaram com muita pena que aquilo tivesse terminado, então formamos nós um grupo e reunimos-nos uma vez por mês e continuamos às vezes temos convidados, fazemos assim umas sessões diferentes. Ainda continua. Ainda continua. Agora é que é na Junta de Freguesia de São Rita. Do estaleiro da Velha Branca passamos para a Casa do Professor, ainda tivemos na Brasileira, depois fomos para a Junta de São Rita. E é engraçado, não é muito comum, há clubes de leitores, mas clubes de escrita não é existir tanto tempo. Mas continuamos a fazer desafios mensalmente. E depois foi todo um percurso que foi acontecendo entre desafios que me foram apresentados pela editora, desafios que eu me propus, Mas ainda tem sido assim. Já agora, aproveitando muitas vezes, não, você estava aqui com os pés, mas uma das perguntas que às vezes eu também coloco, sempre estabelecidos, panorama, industrial português, do circuito, mundo, de relações muito particular, próprio, quem está fora, pensa muitas vezes, e era nesse sentido que eu gostaria também, obviamente, a família, o que é que da experiência, a opinião contada na experiência, ser feito, como é que foi, quer dizer, a autora escreve, como é que esse mundo, vamos lá, oficial, daquilo que são diferentes editores, os obstáculos, se sentiu, se tem vontade de ver os seus livros publicados não, faz parte do mercado editorial, da cultura, até da sociologia da cultura, da literatura, da edição, o que quiser à volta disto, mas o que é que deve haver, no fundo, as suas expectativas, gosto, manter se calhar de alguma forma, sem ser naíva, ingênua, mas a vontade de ver os livros publicados, aí retirar, desprestigiar o governo, de qualquer das formas, como é que isto mexe com a sua forma de estar, a sua maneira de escrever, se bateu à porta, se rejeitam, se não querem saber, como é que isto de lá até cá, porque de 2013 até cá são 10 anos, mais ou menos, o curso em livraria, em livro, projeto de 10 anos, já está um tempo que permite fazer mais ou menos um balanço. Ter assim uma ideia do que é que a relação
a Vida Lopes tem como este momento que é a intuição, os livros da biografia, vamos lá, a crítica literária, o conhecimento, os pares, coisas assim, estas questões que normalmente também tentam e fazem trabalhar muito a audição, aquilo que norteia normalmente a vontade dos escritores. Eu vou tentar fazer aqui um fio condutor nessa resposta. Eu escrevo, acho que sobretudo para digerir o real. Tirando a literatura infantil, que posso te encantar, de brincar com as palavras e com o ritmo, com a melodia e tal, a escrita para adultos tem mais a ver com uma espécie de desassossego, não é? E uma necessidade de fazer a digestão do real que nos rodeia. E eu não tenho a habilidade de dizer que tudo o que escrevo é bom, que tudo o que escrevo é publicável, não é? Pronto, há também que ter algum espírito crítico e saber separar isso. Está certo. Exatamente, criar alguma distância, depois voltar ao texto, perceber tem, não tem. Aliás, eu tenho 2 romances na gaveta que não tive a audácia de publicar precisamente por sentir que é uma responsabilidade muito grande. E quando publicar o romance, espero que seja uma coisa não por vaidade, mas que faça sentido. Depois também há essa questão da vaidade. Claro que eu gostaria imenso de ter uma grande editora que apostasse em termos de publicidade e de divulgação, mas até, sobretudo, de encontrar uma editora que fez um trabalho em inglesa, mas ver que fizesse uma leitura do texto e que, com a sua experiência, pusesse ali também algo do seu crivo, de dizer, não, isto está mais, isto está menos, percebe? Pronto, nesse sentido eu acho que a mim, faz-me falta. Agora, não é um percurso fácil. Tenho reconhecimento de alguns pares, de quem eu tenho muita admiração e muita estima, e com quem, por exemplo, a Patrícia Reis, que me apresentou em Lisboa, o Tiago Salazar, a quem eu também já apresentei em Braga, mas digamos que eu também não sou assim uma pessoa muito expansiva no sentido de vou à apresentação de um livro de um autor que eu até gosto e vou aproveitar para fazer o contacto. Não faço isso. Às vezes há empatias, não é? Na Conceição Tiago e com a Patrícia, mas são empatias que se desenvolvem porque às vezes nem se explicam, é porque os temas que nos tocam e que nos indignam fazem eco, não é? De resto, continuo a ter a minha postura enquanto leitora, de apresentações de livros de pessoas que gosto, que admiro, mas não de todo para fazer isso trampolim para outra coisa qualquer. Claro que há sempre quem escreve, quem publica, tem como objetivo ser lido, não é? E se já há um percurso em que há angariação de alguns leitores, claro que se houver uma máquina editorial maior, com mais capital para investimento dessa publicidade, claro que isso ajuda muito. Porque eu vi que era mais ou menos temas que poderíamos, já tocou os pontos que é a questão do leitura. Até que ponto é que a leitura é, sabendo nós, enquanto os teorias, do programa qualquer televisivo, que eu vejo muita coisa, mas percebi que o índice de leitura intelectual, como sempre, é aquela tendência escassa. Não é que isso fosse exponenciar em termos qualitativos o surgimento de autores e autoras de grande qualidade. Sim, queremos sempre assim uma vamos lá, a média res, no bom sentido, que é o benefício da leitura. Talvez sim, talvez não, mas até que ponto é que, por exemplo, a leitura dava, por exemplo, os primeiros ciclos, o ciclo, sabendo nós, por exemplo, há muitos desafios colocados por redes sociais, todas as pessoas escrevem em redes sociais, todas as pessoas evitam a opinião em redes sociais, fazendo
Como dizia o Humberto Eco, a voz aos MCs, não é? que outra da aldeia, julga-se, sabe, do planeta Terra, como é que, no meio disto tudo também, no papel da literatura, nós olharmos, por exemplo, bastante da literatura portuguesa, hoje, uns 100 anos para trás, os autores que se falaram, isso do século XX, anos 20 e 30, hoje, quer dizer, até manifestam um maior desconhecimento, se se atirar para cima da mesa a amalgama, porque as pessoas têm que sabem do que estamos dizendo e falando de quem, de quê e do porquê. E sabem também, por exemplo, se dissemos, o Essa foi muito frustrado com as vendas dos maias quando aquilo foi editado. Como é que... Mesmo a pessoa com a mensagem que foi segundo Claro, no concurso. havia um padre Vasco Reis e ele ficou desanimado, depois o António Ferro, simpaticamente, conhecia a geração do Orfeu, das revistas e tal, quando ele também lá andou, criou um prémio monetário que fazia muita volta ao Fernando Pessoa, que ele precisava era mais do dinheiro do próprio dentro do primeiro prémio. De qualquer das formas, arranjou-lhe assim à má fila, no praio da cortina, uns 5 outros, para ele poder beber mais umas ginginhas lá na taberna do Recife. Mas os escritores, implicitamente, quer dizer, também, de alguma maneira, não vai dar no autor, somos alguns autores, se marimbaram para aquilo que o leitor, leitoras da época, davam como retorno da obra escrita. Mas, no fundo, a gente lê os diários a Couta Pereira e percebe-se que o homem tem uma vaidade, o gosto de receber retorno, apesar de ser um indivíduo muito amplar na sua torre de marfim, mas gostava que o fizessem chegar. Também como é que, como autora, estas coisas funcionam com a família. Eu acho que a vaidade faz parte da natureza humana, como qualquer outro. Logo, a questão toda, aquilo que eu quero dizer, já é o papel, a consciência do autor de trabalho. Quer dizer, o autor sabe, neste caso a autora sabe o que está a fazer. Não sabe o que está a fazer. Depois, vamos lá, sempre lá, usando uma teologia, mas pelo menos coloca-se muito no texto, projeta-se muito para o texto e depois fica assim um bocadinho naquela terra de ninguém e agora como é que é, como é. Como é que, neste caso, a autora, Camila Lopes, funciona neste tipo de realidade? Quando nós publicamos, estamos à procura que os outros nos leiam, não é? E claro que o retorno que nos dá é sempre muito, muito bom, é satisfatório, no sentido de atingir o propósito, o texto, o poema atinge o seu propósito. Tem uma história muito engraçada. A propósito do primeiro livro de poesia, houve um poema que eu escrevi na altura de 2011, 2012, quando tivemos aqui a entrada da Troika, e que afetou muitas famílias, e tive o pai de uma aluna que decidiu emigrar. E essa aluna entrou-me na sala a chorar. Estava uma criança com 5 anos. E eu peguei nela, mas porquê que estava a chorar? E não sei o quê, porque o meu pai vai embora. Porque vai para outro país trabalhar para ganhar mais dinheiro e tal, e eu não quero que ele lá aconselhe dentro da medida do possível. E fiz um poema sobre a perda que implica a separação. E quando depois publiquei o livro, fui lido com uma senhora que chegou à minha beira e que me segurou pelo braço e que me disse: olha, você escreveu este poema, parece que escreveu para mim. Eu perdi o meu pai há um mês. E parece que escreveu mesmo para mim. E eu acho que não há nada de mais gratificante do que isto. Porque eu não fazia ideia da história da senhora, não fazia ideia da vida dela, do percurso que ela tinha de passar. E um texto foi escrito a pensar numa situação de perda, porque o tema é comum, não é? Mas numa situação
a outra pessoa sentiu como se tivesse sido escrito para ela e para aquilo que ela tinha vivido. Portanto, acho que aqui é quando eu senti que o propósito máximo foi atingido. Claro que eu não disse à senhora, olha, não foi nada a pensar nisso, quem sou eu para estar, não é? E, portanto, acho que é isso que, pelo menos eu, enquanto escritora, procuro. Eu digo muitas vezes que um bom texto, para ser um bom texto, tem que ter duas coisas. Primeira, identificação e segunda, adição. Primeira, identificação no sentido que eu, de alguma forma, até enquanto leitora, tenho que me identificar de alguma coisa com aquilo que estou a ler. Seja pelo interesse do tema, seja pela personagem, pela época, por um livro histórico, pronto. Mas depois tenho que me acrescentar algo. Porque se não me acrescentar alguma coisa, estou a perder tempo. Gonçalo Tavares diz uma coisa muito engraçada, que é nós teimamos em levar a nossa vida como se fôssemos imortais. E não somos, nós somos mortais. O nosso tempo é finito. Aquilo que nós fazemos com o nosso tempo é da nossa responsabilidade. E, portanto, nós continuamos a desperdiçá-lo. E a desperdiçá-lo com coisas que não têm interesse ou que não têm valor, afinal nos acrescentam. Não é? E nesse sentido, eu acho que quando um livro, um poema, não provoca identificação, não tem adição, é um desperdício de quem tem papel. Mas ainda bem que todo esse assunto já, agora estamos aos Windows, agora, muito importante essa questão. Paulo Tavares, eu digo que julgarmos sempre imortais desta coisa, nós sabemos quando é que a ampulheta acaba, não é? Age do tempo para nós. E isso muitas vezes torna-nos assim um bocadinho inconscientes, não tecnologia, responsáveis, no sentido de tornar mais útil, ou pelo menos ter uma forma, vamos lá, finalista no sentido dos nossos atos. Faço isto, assim, dar até uma dimensão moral, ou ética, talvez, pronto, tudo faz um sentido. E isso muitas vezes também em perspectiva, eu, leitor, sou escritor, evidente, mas eu poderia ser escritor. Claro que sim. Não é o caso. De qualquer das formas, sou capaz de perceber, ou pelo menos em abstração, de entender grande parte da motivação do escritor, que é exatamente a luta contra, não a imortalidade, mas a luta contra o esquecimento. De alguma forma, Gabriel há um bocado disse o poema da relação que a mãe, da vinda, que o pai ia sair e tal, assim mais. De alguma forma, quando se provoca isto, provoca-se, ou pelo menos há sempre uma causa e efeito no sentido da valoração do escrito. Há alguém que disse alguma coisa e isto, quer se queira que não, ficará de uma forma perene, enquanto que aquela leitora valorar aquilo que foi escrito. O escritor ou a escritora, neste caso, tem esta noção, é uma das aporias que aparece muitas vezes quando está na concentração, na criação, e depois naquilo que é a objetivação da necessidade da criação para um papel. Muitas vezes isto também aparece, ou faça aquela escrita automática, que se dá automática, isso, os surrealistas e coisas assim. De que forma é que isto, vamos lá, pode ser peneirado e ficam os restos do trabalho da escrita por parte da família? Comigo às vezes já me aconteceu colocarem um desafio com um tema, não é? E ter que andar à volta daquilo. Olhar branca, sempre temas. Há sempre temas. Modos e maneiras da escrita, tem que ser assim, tem que ser sabe. Há ali algumas linhas orientadoras, não é? Sem muitos constrangimentos que nós podemos dizer que a velha é nada. Mas, por exemplo, quando escrevi a biografia infantil do António Variações, o tema era aquele, não é? Eu tive o privilégio da família me abrir as portas de casa, de me contarem as histórias, também li a biografia da Manuela Gonzaga, mas pronto, tive o privilégio de andar pelos espaços dele. E, ou seja, na minha cabeça tinha a história toda, mas faltava por onde é que eu começo, não é?
E às vezes não, às vezes vem logo, outras vezes não vem. E eu costumo dizer que esse processo é quase como observar uma pintura, não é? Há vários elementos naquele quadro, mas de repente há um que ganha luz, não é? Há um que sobressai, Destaca-se. que se destaca. E há aí qualquer coisa de intuição, ou se ilumina, não é? Ganha destaque e, portanto, é a partir daí que se agarra e que se faz. Por exemplo, Este a dizer que é assim um bocadinho epifânico esse momento, sim. é quase como se fosse uma revelação, não é? Uma revelação que nos é desvendada e é por aqui. Por exemplo, neste livro, o quarto ponto começou com a observação de um senhor dentro do carro, numa situação estranha, que era um homem dentro do carro, com espasmos, uma senhora que chegou, que estava a tirar as compras do carro e tal, e até 3 semanas antes da edição, o título do conto era O Homem no Carro. E eu fui escrevendo o conto, O Homem no Carro, e quando dei conta a fazer a revisão do livro, assim, o meu pontapé de arranque foi O Homem no Carro. Mas depois, o conto não é sobre o homem no carro, é sobre o medo que nós, mulheres, sentimos intrinsecamente. Pronto, já agora. O que é que decidiu o esquiço do Por isso mesmo, depois assim, não, este conto não é sobre o homem no carro. O homem no carro foi pontapé de arranque e foi a partir daí que eu comecei a escrever, mas depois, de repente, e por isso é que está nesse livro, é sobre o medo que as mulheres sentem quase desde sempre, imposto ou absorvido, de andarem sozinhas à noite, não é? E, portanto, fala ali, sei lá, tu vestes. como andas, não olhas, olha para o chão, a postura correta, ou a cabeça para baixo, toda uma série de... Rituais, quase, que atitudes a tomar. É quase como carregar num botão e o corpo, não é? E as vozes da nossa vida, das mães, das avós, sempre, que eu acho que é uma coisa que não aconteceu só comigo, acho que é um pouco universal, no sentido de proteger, de vê lá, não provoques, vê lá, defende, vê lá, não é? E de repente, quando estava a fazer a revisão de texto, assim, olha, eu fiquei presa ao homem no carro, foi um moto de arranque, foi a tal iluminúria que surgiu, mas depois a realidade é que é sobre esse medo, e o esquiço do medo, o esquiço é um termo de arquitetura, que é uma pré-visualização no espaço da representação do objeto a ser realizado, não é? E, portanto, o medo está lá e o esquiço acaba por ser, ou procura ser, neste caso, o conto, uma representação desse medo. Mas estava a falar de variações, estava a falar que era uma vez o que há nas mãos da minha avó, o que há nos cabelos da minha mãe, porque estes são, de alguma forma, estes livros e o que há Na barriga do meu pai. Tem uma componente, pronto, imaginário, assim, um bocadinho também didático, ou pelo menos pedagógico, mas essas variações, o tipo fiscal, mas Toninho, o fantástico variações. Portanto, por exemplo, o curso fiscal, mas quem lê esse livro de alguma forma percebe que a escritora, a autora, tratou sempre este homem adulto como se fosse não como outra, não tivesse perdido aquela sensibilidade, aquele caráter espontâneo, ingênuo, criativo e responsável até da primeira infância. Portanto, foi um bocadinho nesta perspectiva que arquitetou este texto. O do Toninho. O Toninho. O do Toninho foi uma coisa aos outros. O que há é muito... A coleção O que há, eu acho que é uma brincadeira com palavras e com sentidos e ao mesmo tempo tentar agarrar a inocência da infância quando estamos a crescer e a apropriar-nos do que está à nossa volta. E começou pelo que há na barriga do meu pai, que eu roubei, eu digo isto muitas vezes, roubei a ideia à minha filha. Ela estava no sofá com o pai e
E ela perguntou, olha pai, o que é que tens dentro da tua bota? E o pai começou a brincar, olha, tenho um trampolim para tu saltares, tenho não sei o quê, eu sei aquilo tão engraçado que agarrei e depois desenvolvi, depois claro, fazer um livro para o pai sem fazer para a mãe, as mães iam ficar tristes. Depois fiz um duplo para os avós, porque tenho uma relação muito remanescente com as minhas avós, tanto a materna como a paterna, mas especialmente com a paterna, com quem vivi até aos 14 anos. E depois, pronto, nas apresentações pelas escolas havia crianças que diziam, tens que fazer para o cão, para o gato, para o professor e tal. E assim, para o professor ainda me ficou a ideia, mas depois achei que não, que esta tríade está completa, porque são efetivamente as pessoas que são as nossas condições, digamos assim. Portanto, nesse sentido de homenageá-las, mantendo a inocência da primeira infância. O Toninho, não, o Toninho, o que é extraordinário na história do Toninho é que um rapaz humilde, de um Portugal profundo, não é? Muito coral e muito profundo e muito isolado e conservador, como é que... E daí o fantástico, porque é uma história real, mas ao mesmo tempo é fantástica no sentido quase inverosímil, não é? E por isso é que faz com que seja tão único. Como é que este rapaz conseguiu, foi para Lisboa com 12 anos, ainda não tinha 12 anos feitos, tudo bem, foi ter com um irmão, mas foi sozinho. As migrações internas eram exatamente pronto. Mas foi sozinho, e numa viagem de 9 horas, ou de 11 horas, e depois foi para Londres, e essa sede de diferente, e muito tímido, não é? Como é que nós quando estamos, quando conhecemos alguém, e o processo de escrever sobre alguém é conhecer esse alguém, temos sempre, ou podemos cair na tentação de catalogar prateleiras ou por caixotes. Gavetas, assim. Gavetas, não é? Pronto. E o António é tudo menos isso, não é? Porque uma pessoa que depois tinha toda aquela parafernália visual no cartão de apresentação, ser uma pessoa tímida, altamente religiosa, não é? Altamente religiosa. Não é bem a maneira dele. Os santinhos e o cumprir as promessas com a mãe, todos os 26 de dezembro, ir a pé a Santa Luzia. Esse é um sentir profundo, não é? E conjugar isso com a vida que levou, com a orientação sexual, com a perseguição do sonho dele, da música, uma música diferente, mas muito diferente porquê? Por isso mesmo, porque ele não conseguia abrir mão das suas raízes e de quem era, e portanto tudo aquilo que ele fez, toda a inovação em termos musicais, foi a agregação da música do futuro, do rock, do pop, com a música tradicional, não é? Sim, claro. E, portanto, mesmo depois as pessoas que entraram no apartamento dele em Lisboa, a velha Amália, não é? Que no início não o tratou assim tão bem, mas pronto, às vezes é a rejeição do diferente, não é? E ele é extraordinário por isso, por todo o percurso que ele fez, por todo o preconceito que ele teve que enfrentar. E que se hoje não seria fácil, há 40 anos, menos ainda. E é engraçado que mesmo quando estive... Depois foi arranjado, lá de objetos, não tinha ninguém, nesses filhos, como lá estavam, onde o trataram do pior. Agora, fazendo aí um paralelismo entre o variações com esse tratamento do público em presença. Felizmente o escritor normalmente não é apedrejado, não é? A não ser que haja contextos políticos que assim o exijam, não é? Mas com aquilo que disse há pouco do escritor, claro que o escritor quer ser lido, não é? E quer ser validado. Mas a nossa história, e não é só em Portugal, também lá fora, desde a Beatrix Potter e muitos outros, que a J.K. Rowling foi rejeitada não sei quantas vezes, olha lá quantas editoras, não é? E que depois o crivo do tempo, ou às vezes uma sorte,
não é? De algum leitor ou algum editor se cruzar e decidir apostar, não é? Porque às vezes já há muitas obras extremamente válidas eh, que não subsistiram ao período do tempo porque não tiveram um golpe de sorte, não é? Portanto, tudo isto é muito aleatório. E no que me diz respeito, eu não sou uma pessoa sôfrega atrás disso. Eu vou fazer o meu percurso. Vou-me cruzando com pessoas muito interessantes, mas sem tentar ser impositiva. Eu acredito que o que tiver que ser meu será e o que não tiver que ser não será. E de acordo com a nossa história, se tiver que ser, não será no meu tempo de vida, por isso estou tranquila. Como um termo bandeira que ser usado, lógico, de qualquer das formas, vamos só uma curiosidade, se calhar ficará para outra oportunidade, uma conversa mais sobre o seu livro de 2021, também de novembro de 2021, esquilos. Restos, São lascas doce, lascas, doce, aquelas coisas que às vezes as pessoas. deitam fora. É, exato. Mas isso tem muito que se diga e terá cuidado. Há um livro muito interessante, muito importante, interessante porque é muito importante. É pena mandar aí uma reedição, que eu faria muito bem, a muitas pessoas lerem, e no fundo, não é importante. Mais importante até que um currículo livre. Né? E ele, nesse livro, define assim um bocadinho o que é a poesia, o que deve ser a poesia portuguesa em particular, e o que é facto de lá até cá, há muita gente que mais ou menos sabe que quando se fala, por causa das esquírulas, percebe? A razão é esta. É um livro muito importante. As pessoas falam, há muitos que escrevem sobre poesia, crítica, ou sobre poesia. De qualquer das formas, como é que encontrou este título, admitindo que são, de farpas, lascas de osso, qualquer coisa, ou até outras vezes, um traumatismo, fica lá um pedaço. Um porquê deste título, assim, em particular. Olha, a palavra esquirula já me andava a perseguir há uns anos. Andava por aqui a perseguir. Esquírulas, inicialmente, eu até pensei nas esquírulas como fragmentos, como frases, apontamentos de pensamentos ou de pequenas notas. E depois, a dada altura, tinha uma série de poemas Não tirei muitos apontamentos dos esquírulas. fica para a próxima, fica para a fiquei direito. Por acaso, tirei muitos apontamentos. Acho que é bom sinal. E andava comigo já esse título, essa palavra agarrada há muito tempo. Eu costumo dizer que às vezes há palavras que nos andam aqui a fazer compasso no escalpo, não é? A martelar, e até a gente saber efetivamente o que é que há de fazer com elas. E entretanto, eu recebi um e-mail da minha editora sobre esse concurso, e eu assim, realmente eu tenho, assim para a gaveta, tenho que estar aqui muitos poemas. Até se calhar por uma questão de higiene, vou libertar alguns, pode ser que vejam a luz do dia. E pronto, eu comecei a organizá-los e comecei a organizá-los de uma forma muito simples, temática, de enquadramento. Achei que era que o José Miguel Braga disse até que há moda livre grego na apresentação. E depois, de repente, estava ali o sentido daquela palavra que andava aqui há tanto tempo a batucar os cálculos. E realmente são esquírulas, porque a poesia é o máximo da economia linguística, não é? Quer dizer, o dizer muito em pouco, essa concentração do poder dos sentidos e das palavras. Também porque, como é curta, de repente a atenção está ali concentrada, seja do ponto de vista do escritor, seja do ponto de vista do leitor. Eu devo conhecer mais que esse poeta. Portanto, tenho o curso dele e não venho dia, depois começar a dizer, mas depois lá.
Você nesse livro escreveu isto, não está sempre. Isso, era importante. E até que um dia, ele decidiu, a partir de agora, a minha poesia está por trás do não existe. Isto é isto que está aqui. E ele fez as tais Seleções. a tal seleção baseada, essa seleção, nesse tal livro que ele escreveu. 84, que é um livro assim, vamos lá, o manual do ABC, sobre a poesia, e ele tornou-se quem escreve poesia, não, como tem muito em conta esse livro. E ele então, estavam sempre a fazer reparos dele no bairro, e agora, a partir daqui, a minha poesia por trás deste livro não existe, é esta, este livro, e a partir daqui, o que virá em consequência disto. Com ele, fica para trás das esquerdas, ele também fez isso, quer dizer, de outra Noutro âmbito. outra intenção, mas ele também percebeu o que lhe estavam a dizer, depois, por isto e tal, verdade, é que não devia, ele estava a dizer as suas esquerdas. Pronto, e as minhas esquirlas foram assim lá lancei as esquirlas ao concurso e claro, fiquei muito contente. Para mim, claro que ficamos sempre muito contentes por ver o nosso trabalho conhecido e valorizado. Não há como negar isso, mas a melhor parte para mim do prémio foi conhecer o seu patrono. E depois aquela sensação de eu sou tão pequenina. E quem me dera chegar à idade que ele tem e com aquela vitalidade, com aquela memória, agilidade mental, aquela memória, e depois todas as histórias que ele generosamente partilhou, assim, e ter essa generosidade. Isso para mim foi a minha parte. Sombras femininas, estas femininas, esse tipo de escolha, terem-se os atentos, às vezes os livros de contos, talvez mais curtas, e esse, o Esquiço do Medo, é quase uma novela, é mais longo do que está dentro. Às vezes os autores, e depois decidem que um dos contos irá dar título ao livro. Não é, embora quem ler o livro irá perceber também porque as sombras sonâmbulas já existiam na primeira, e independentemente destes dois novos, Esquiço do Medo e Peregrina, manter o mesmo título. Só falar já um bocado do véu para o Esquiço do Medo, iremos outra vez a esse, e ao Peregrina, porque se calhar dentro da novela estarão, mas já agora o porquê da sombra sonâmbula. Porque eu acho que Sombras Sonâmbulas já na primeira edição ficou por serem representativos dos fantasmas que nos acompanham ao longo da vida, não é? E há efetivamente vidas que são tratados heróicos e recheadas de traumas e coisas que à primeira vista são inultrapassáveis. E portanto esses fantasmas são sombras que nos acompanham e que são sonâmbulas porque em muitos momentos ganham vida, são reativados, não é? Seja pelo momento, seja por qualquer coisa que nos faz lembrar, não é? O primeiro ponto que fala de violência doméstica, de uma fuga, de uma proteção da filha e que acaba por cair lá no outro. Quer dizer, às vezes por muito que se fuja, por muito que se proteja, não é inevitável, não é? Quer dizer, estamos sempre ali, depois estamos muito atentos. Eu costumo dizer que os bons exemplos são bons e os maus exemplos são ótimos, porque os maus exemplos fazem disparar em nós uma série de alarmes, não é? E se calhar isso tem a ver com as tais sombras sonâmbulas, não é? Nós não nos conseguimos separar da nossa sombra, ela anda sempre com nós. A situação do rapto. Mas a filha do Seca, na barra também estava aparecer ali como um exemplo da Francisca. Mas parece-se um ponto um bocadinho meio realismo mágico, assim, americano. Sim, há ali uma mãe que é um bocado Tarzan, não é?
Não, mas há ali uma mãe que é assim um bocado exasperada, eh, se calhar um bocado idealizada nesse contexto. Dificilmente uma mãe terá essa ligação emocional tão próxima num contexto como este e tomar a liderança dele, mas às vezes há situações em que isso acontece. Portanto, eu aí quis criar nessa mãe que não se deixa ficar mediante as circunstâncias, nem se deixa dominar pelas emoções do momento, porque às vezes em algumas situações o problema é esse, é deixarmos ficar tratados pelas emoções do momento e não racionalizar. E, portanto, aí aparece uma mãe racional que toma a liderança do contexto e acaba por conseguir salvar a filha. É assim um bocado idealizado. Mas, sem não há outra. É verdade. E depois, pronto, isso do medo, depois ainda há um terceiro ponto que tem a ver com a sebenta do sono. É uma história verídica. No colégio. Quer dizer, eu percebo que isso, a casa, não propriamente a casa da roda, mas uma casa de acolhimento. Sim, uma casa de acolhimento. Aliás, Sim. o colégio João Pedro V, até há poucos anos, tinha uma casa de acolhimento feminina. E cruzamos ali com muitas histórias que vimos e que acompanhamos e eu pessoalmente nem diferente. E essa história tocou-me particularmente de certo modo também pelo quebrar de ideias pré-concebidas, não é? Porque ela foi para uma instituição por uma carência financeira, dificuldade financeira, não por maltrato ou abuso, como muitas outras. Exatamente. Alvo de violência, pai, mãe. E de violações, essas coisas todas. E ali não foi o caso, e depois o processo de adaptação, e depois às vezes aquilo que nós mais desejamos, a vida tem isso, devemos esperar, não é? O que mais desejamos, o que mais desejava era ir viver com a mãe, e quando acontece, ela já não é a mesma, a mãe já não é a mesma, embora a mãe tenha aí um papel sempre mais tranquilo, mais plano, mas ela já não é a mesma, já cresceu com esse tempo, com as experiências, com isso tudo, e depois o hábito de adormecer a conversar e depois já não conseguir adormecer. A importância do companheirismo que muitas vezes se desenvolvem nessas instituições. Portanto, no fundo, também servir como esse testemunho. Relativamente à peregrina. Estamos na época. Estamos na época. Estamos na época, mas no fundo a peregrina é uma representatividade de todas as mulheres ao longo do tempo, que foram sempre fazendo aquilo que era esperado delas. Mas pode ser assim um bocadinho. Pode. No sentido, claro, quando se vê, percebe-se quem é A Maria, que está aqui, mas todo aquele quadro, a escolha, o sagrado, a luz, a mãe do Salvador, a senhora quase que a impressão que se tem, aqui neste seu ponto, de Peregrina, o Egito, o Egito, uma série de situações, essa personagem parece mesmo sonâmbula. Essa é que parece que paira, não é? O espírito paira sobre as águas, mas é assim algo que é uma figura feminina. sem vontade própria. Sem vontade própria, exatamente. Está sempre condicionada pela mãe André e pelo pai Escutinho, pela vontade do Criador, ou do ente superior, e termina, o que interessa dizer, é que termina assim, é por isso que vai Maria. É por isso que na véspera de Natal, se conseguirmos sentido de ver, que Maria, isso principal, depois desvendarmos os seus benefícios no renascer interno. Mas é este renascer interno, muito importante, não é por isso, mas é, se calhar, uma coisa que acreditar que na vida, todas as sofrimentos, todas as ambientais, tudo isto é este o espírito que vamos lá estar nesse renascimento eterno e constante.
E ao mesmo tempo é aquela coisa as condicionantes de Maria, não é? Porque isso é a história de Maria, não é? Numa tentativa de a transformar, de humanizar, não é? Mesmo até com as sensações sexuais, isso tudo, não é? Ou seja, humanizar um pouco mais Maria e ao mesmo tempo todas nós continuamos a ser Marias, porque todas nós, por muito que vivamos numa época de independência e de poder de escolha. Que a mulher faz uma opção de vida casta. Exatamente, mas essa opção de vida casta é condicionada, não é? Seja pela educação, seja... E todos nós somos condicionados pelo sítio onde nascemos, eu continuo a dizer, pelos livros, quadros, filmes que vemos, pelas conversas que temos com as pessoas que estão à nossa volta, pelas regras da sociedade em que vivemos. Portanto, a nossa liberdade é sempre uma liberdade muito relativa, não é? Eu digo muitas vezes em tons provocatórios que o século XX não foi o século da libertação da mulher, foi o século da escravização da mulher. A mulher, para poder ter voz, para poder ter escolha, ainda que seja uma escolha relativa, teve que acumular papéis. Além dos que já tinha, enquanto doméstica, enquanto mãe, enquanto matriarca de um certo burgo, não é? Como trabalhadora, como profissional, como provar-se, sei lá quantas vezes ao longo do seu percurso. Portanto, é uma libertação ou uma escravatura? Não é? O preço dessa voz sai a que custo? Não é? Portanto, o vai Maria vai também é o vai Maria vai que vai sempre. Independentemente dos contextos e das circunstâncias, a Maria vai. Obviamente estaremos a chegar ao ponto da conversa, será lógico, e continuamos na sebenta do esquiço do medo, que, pronto, tem narrador, tem a história, mas também dá a sensação que é uma narrativa ou é uma história, porque ter uma história circular. Além do motivo ou do que faz surgir esta história, o homem, tem condições, menos situação de desculpa nova. Depois há um percurso destro que se faz, quase sempre, até a ideia que se tem é assim um bocadinho a priorização do medo, ou pelo menos o receio, porque depois há outras pessoas que se cruzam. Há um homem na porta do prédio. Há um homem que está no papel em Santa Tecla e que pede um cigarro, e esse homem depois, pelo ler, irá perceber quem é. Há depois a mercearia ao pé da escola primária, que hoje é uma garagem, uma oficina. Mas o que está sempre presente é realmente uma história circular, mas também sempre com um medo ou uma descoberta, embora a percepção do medo mas é um caminho em direção a si, para, ou ele que está contando a história, para se descobrir como, depois é ida ao pão, o pai pensa-se que está só, mas à volta o pai sempre a ver, portanto, apesar de muito precocemente eu certo orgulho de desempenhar uma tarefa, mas isto também é um percurso quase, diria eu, iniciático de descoberta, de passagem de etapas, de impressão quase um roteiro iniciático. É quase, realmente é o conto biográfico. Aí, obviamente, tanto que o narrador aparece aí na primeira pessoa já para denunciar isso mesmo. E ao mesmo tempo é quase como se quisesse fazer um pequeno filme ou uma fotografia. É feito de fotografias, é um álbum fotográfico. É quadros, não é? Porque enquanto aquele percurso está a ser feito,
Há aqui uma tentativa de fazer um crochê com os pensamentos. A questão é que isto tem avanços e recuos, um Sim. e outro. Não é assim. A analepse, volta atrás. As prolepses. Exatamente. Porque quando esse percurso é feito, não se vai o tempo todo a pensar no medo, não é? O medo está lá, o medo condiciona-nos, mas nós observamos o que está à nossa volta, e às vezes o que está à nossa volta são gatilhos, não é? Daí as sombras sonoras também, não é? São gatilhos para histórias, para memórias, para divagações de pensamento, para resgates, e que se vão entrelaçando, daí eu gostar da ideia do crochê, dos pensamentos, com o presente da história, que é o percurso, não é? E enquanto esse percurso é feito, e depois feito em regresso também, o comum que é as vozes que condicionam e a expressão corporal e a tensão que aquele momento existe, com a problemática concreta do homem dentro do carro, o que é que lhe acontece, se está, se não está, a problemática da cuidadora, às vezes algumas reflexões também sociais pelo meio, porque a literatura também é isso, não é? Também é um reflexo do tempo em que vive, e eu particularmente também gosto que os meus textos ponham aqui ali o dedo na ferida e que façam algo incómodo, não é? Desconforto, menos urticária, Urticária, menos para seja muito momentâneo, mas pelo menos o que é que se passa aqui? que incomoda É um isto. bocadinho. E depois as memórias que ao mesmo tempo são memórias construtoras desse eu, não é? Que faz esse percurso e, de certa forma, também provoca alguma identidade em quem lê, não é? Se não pelas mesmas histórias, por histórias semelhantes, por episódios semelhantes na vida. Até chegar ao ponto do regresso com uma incógnita. Por muito que essa pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Não há nada ali em causa. Mas a perspectiva de quem vai, não é sempre um ponto de interrogação. Obrigada, eu. Chegar a essa primeira sessão, muito cansante, sim, para agradecer a simpatia, a atenção, esta conversa será dividida dos mecanismos e dos próprios, mas o modo foi sobre as sonâmbulas, desenhos, em Portugal, novembro, este mês de novembro de 2023. Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada.